internacionais porque o governo dos Estados Unidos entrou em paralisação após o Congresso não conseguir aprovar um projeto orçamentário para estender o financiamento federal. Eliseu Caetano está junto com a gente aqui direto dos Estados Unidos e tem os detalhes, algo que estava se desenhando e efetivamente ocorreu, né, Eliseu? Bom dia para você. Infelizmente, Donato, principalmente para a classe trabalhadora aqui dos Estados Unidos e que depende de organismos federais, viu? Muito bom dia para você, para Paulo e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento 7 horas da manhã, com 41 minutos aqui na costa leste americana. Temperatura de momento no sul da Flórida, 25 graus Celsius na manhã dessa quarta-feira. Estamos acompanhando já de alguns dias esse vai e não vai com relação ao orçamento anual dos Estados Unidos e agora não foi, viu? É oficial, o governo dos Estados Unidos decretou o shutdown, ou seja, paralisação parcial. O Congresso não aprovou a tempo um orçamento ou uma medida provisória de financiamento. Ao todo, mais de 20 paralisações como essa aconteceram na história dos Estados Unidos. Elas sempre duraram ali 2 dias. A mais longa durou 35 dias, foi lá atrás, em 2019. Mas com relação a essa, ainda não se sabe quanto tempo pode durar. O que está em jogo no orçamento que foi proposto para 2016 inclui aí cerca de $1 trilhão em gastos discricionários, que são recursos usados para manter agências federais e também investimentos. O presidente Trump propôs um corte de 22,6% nos gastos civis não ligados à defesa, ou seja, menos de $163 bilhões para programas sociais, programas de pesquisas e serviços públicos. Em contrapartida, Trump pediu um aumento de 13% nos gastos militares e de segurança nacional. No total, as despesas federais anuais dos Estados Unidos estão girando em torno de $7 trilhões, com déficit previsto de 1,9 trilhão, isso apenas nesse ano. Agora, há um impacto imediato que começou agora, a partir de 00:01 desta quarta-feira, porque servidores públicos, estima-se aí que cerca de 750 mil trabalhadores federais devem ser afastados temporariamente sem salário. Outros devem continuar trabalhando, mas também sem receber até o fim da paralisação. Na aviação, por exemplo, cerca de 11 mil funcionários da Administração Federal de Aviação entraram hoje, imediatamente, em licença. Controladores de tráfego aéreo continuam trabalhando sem o pagamento imediato, o que pode aí causar atrasos em voos e filas, obviamente, imensas nos aeroportos de todo o país. Na questão da saúde, o Departamento de Saúde estima que 41% da equipe será afastada. Vocês imaginem, 41% do total de trabalhadores do Departamento de Saúde. Institutos de pesquisas como o UNI, até 75% dos funcionários podem parar. Parques nacionais e museus fechados ou funcionando minimamente. Serviços aos cidadãos, como, por exemplo, emissão de passaportes, vistos e processos federais administrativos, também podem atrasar. Agora, para encerrar, Nonato e Paulo, e entregar para vocês no estúdio, vocês sabem quem mais vai sentir isso no bolso? Vamos lá, quem mais vai sentir isso no bolso? Funcionários federais e terceirizados, famílias que dependem de programas sociais e de programas de saúde financiados pelo governo, setores como, por exemplo, turismo, aviação e transporte, e as economias locais de cidades que dependem e que vivem do funcionalismo público. A gente vai seguir daqui acompanhando o destrinchamento, o desenrolar dessa história. Eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan News com mais informações. É com vocês no estúdio. Tá combinado, então. Muito obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. Vamos para a economia, porque o dólar à vista encerrou o pregão de ontem com leve alta, cotado a R$ 5,32, em meio ao temor da paralisação parcial do governo dos Estados Unidos. É assunto para o Alan Gani, que já está aqui com a gente para analisar e trazer as informações. Temor que efetivamente se concretizou, como destacou aí o Eliseu. Quais são as perspectivas que a gente pode ter para hoje, hein, Gani? Bom dia. Olha só, Nonato, bom dia a você, bom dia a toda a nossa audiência. É algo bastante grave que está ocorrendo lá nos Estados Unidos, que causa volatilidade nos mercados, muita oscilação de preço em bolsa, oscilação de preço em moedas, principalmente o dólar. Dado esse impasse orçamentário, muito em função por conta de subsídios ligados à saúde, os republicanos
republicanos defendem cortes desses subsídios, os democratas uma expansão desses subsídios. No final das contas, um grande impasse orçamentário, o que traz uma paralisação de setores da máquina pública norte-americana. Inclusive, Nonato, isso traz impactos econômicos. À medida, por exemplo, que funcionários públicos, e ali também vai ter bastante funcionários públicos, que não vão receber os seus salários. Depois eles acabam recebendo de maneira retroativa, mas há a curto prazo um impacto econômico de desaceleração da economia norte-americana. E é claro que a médio e longo prazo, se a situação persistir, aí o problema pode ser maior, porque aí há uma desconfiança em relação à parte fiscal e sustentabilidade das contas públicas nos Estados Unidos. Até porque, né, Gani, a gente não tem uma previsão ou uma perspectiva de quando essa paralisação poderá ser finalizada, ou seja, quando a gente tem uma retomada das atividades normalmente nos Estados Unidos. Citamos aqui ontem que um dos períodos mais longos foi no primeiro mandato do Trump, que durou 35 dias, do chamado shutdown. Então, essa previsão a gente não tem nem como fazer agora. Enquanto isso, a economia e os mercados seguem nesse compasso de espera, mas também de receio, né? E já tem, né, uma série ali de incertezas nos Estados Unidos, principalmente a incerteza tarifária, né, o quanto que vai atingir, ou se de fato vai atingir a inflação, vai trazer alta de preços ao consumidor. A gente tem toda uma incerteza em relação à política imigratória, o quanto que isso tem afetado o mercado de trabalho. Agora, mais uma incerteza, a incerteza em relação à paralisação da máquina pública, quando que ela volta a funcionar normalmente. Pode ser daqui a 3 dias, uma semana, 35 dias, 50 dias, a gente não sabe. Então, a gente opera no campo da incerteza. Agora, Nonato, de qualquer maneira, os Estados Unidos devem também promover um ajuste fiscal. É claro que a situação dos Estados Unidos é diferente da nossa, porque a capacidade dos Estados Unidos rolarem a sua dívida é muito maior do que a brasileira. Afinal de contas, o dólar é a moeda global, então todo mundo com seus excedentes de dólar, todos os países com seus excedentes de dólar emprestam dinheiro para os Estados Unidos. Isso traz uma grande vantagem para os Estados Unidos. O americano não precisa poupar, o governo não precisa poupar, o mundo poupa pelos Estados Unidos e, com isso, eles têm ali uma série de recursos. Só que o problema é que você tem que pagar também o resto do mundo e tem que pagar juros. E essa dívida está se tornando astronômica. Os Estados Unidos têm a maior dívida interna e externa do mundo. Em algum momento, eles também vão ter que fazer um ajuste fiscal. E o shutdown é algo inicial desse ajuste fiscal que um dia terá que ser feito. A gente vai acompanhando. Obrigado, viu, Gani? Até daqui a pouco.